Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elismar, sou professor de Química de vocês e eu resolvi gravar aqui um vídeo para ajudar um pouco vocês a revisar o conteúdo da avaliação diagnóstica que vai ter agora entre o dia 23 e 30 de abril, tá? Então, nós temos aí o conteúdo que foi passado no canal Educação de fevereiro para cá, e esse conteúdo vai ser o que vai cair nessa avaliação, tá certo? Aqui nós temos os conteúdos, ó, são 5 conteúdos. Propriedade dos materiais, processo de separação, temos também tabela periódica, modelos atômicos e funções químicas. São esses 5 conteúdos. Então vamos revisar aqui esses conteúdos rapidamente. A gente não dá para revisar todos com muita profundidade, né, porque é muita coisa, mas nós vamos dar uma revisada aqui no básico para que vocês possam fazer essa avaliação da melhor forma possível, tá? E eu vou gravar um outro vídeo depois com uma resolução de questões, né? Umas questões que... Aquela atividade que eu passei para vocês, aquele exercício que eu passei para vocês fazerem agora em março, né? No mês passado eu vou corrigir aquelas questões, tá? E vai ajudar vocês também porque são esses mesmos conteúdos aqui, tá ok? Então vamos começar aqui pela propriedade dos materiais, por esse primeiro conteúdo, tá certo? Então o que vocês têm que saber inicialmente? A matéria, né, os materiais, eles têm... A matéria ela tem duas propriedades, assim, dois tipos de propriedades, né? As propriedades gerais. O que são as propriedades gerais? As propriedades gerais... só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. As propriedades gerais são aquelas propriedades que toda matéria tem, né? Todo material tem. Qualquer tipo de material, a matéria em geral tem essas propriedades. Então, por exemplo, eu tenho a inércia, tá? Eu tenho a massa, né? Todo material tem massa, é uma propriedade geral de qualquer material. Volume, né? Todo material tem volume também, é outra propriedade geral. Impenetrabilidade, que é o que? A matéria ela só ocupa a matéria, dois objetos ou dois corpos, eles não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Porque um não pode penetrar no outro. Então cada corpo, cada objeto feito de matéria, de material, ele ocupa um espaço diferente, né? Ele não pode ocupar o mesmo espaço, tá certo? É a compressibilidade, que é a capacidade de ser comprimido, isso aqui principalmente para os gases, mas serve também para qualquer tipo de material. Elasticidade, divisibilidade, então isso aqui são propriedades gerais que toda matéria tem, né? A matéria em geral tem, tá certo? Ok? Temos também, deixa eu apagar só esse. Temos também as propriedades específicas. O que são propriedades específicas? São propriedades que são características daquele material específico, tá certo? Então, por exemplo, ferro. Ferro eu consigo identificar ele porque ele tem as propriedades específicas que são só dele, né? Não tem nenhum outro tipo de material que tenha aquelas mesmas propriedades, tá? Então essas propriedades, elas são divididas em três tipos, tá? São as propriedades organolépticas, as propriedades químicas e as propriedades físicas, tá? Então são três tipos de propriedades específicas, tá ok? Deixa eu voltar aqui. Beleza? São esses três tipos, organolépticas, químicas e físicas. O que são propriedades organolépticas? Propriedades organolépticas são aquelas propriedades... Deixa eu passar para o próximo slide, que eu acho que eu coloquei aqui. Pronto. Propriedades organolépticas são aquelas propriedades que elas estão relacionadas com os cinco sentidos. Ou seja, eu consigo identificar esse material utilizando os meus sentidos, que é visão, audição, o tato, o paladar ou o olfato. Então, se eu vejo um determinado material e eu conheço ele pela cor dele, né, a cor característica que só ele tem, então eu estou utilizando propriedade organoléptica, que é a cor. O cheiro, né, que eu consigo identificar pelo olfato. Então, o cheiro de um material, de uma substância, é uma propriedade organoléptica, porque eu consigo identificar utilizando o meu olfato. Ou então o sabor da substância, do material,
ou então pelo som que ele faz em determinada situação, ou pelo tato, né? Eu pegando ali, eu consigo identificar, né? Então essas propriedades que estão relacionadas a, aos meus sentidos, aos 5 sentidos, são propriedades organolépticas, tá ok? São que a gente usa os 5 sentidos para identificar o material, tá ok? Eu tenho também as propriedades químicas. As propriedades químicas estão relacionadas ao quê? Estão relacionadas à transformação. Tá? Essa é a palavra-chave aqui, ó. Transformação. Então, existem dois tipos de fenômenos na natureza, os materiais sofrem, fenômenos químicos e físicos. Os fenômenos físicos, ele altera a matéria, tá? Mas é, ele não altera, ele não transforma a matéria em si, tá? Então, fenômeno físico é aquele que não altera a matéria em si, ele altera apenas um estado físico dele. Por exemplo, quando eu passo de. Eu pego uma substância e transformo ela de sólido para líquido. Eu pego o gelo, que é água no estado sólido, e eu vou e derreto ele. Então eu estou transformando o estado físico de sólido para líquido, mas ele não deixa de ser água. Ele continua sendo água. Eu não alterei a substância em si. Então é a transformação física ou fenômeno físico. Agora, um fenômeno químico. Fenômeno químico é quando eu altero a natureza da substância, eu altero a substância em si. Então, se eu pego um pedaço de papel e eu queimo, ele depois que ele queimou, ele não é mais papel. Eu transformei em outra substância, então é um fenômeno químico. Então, as propriedades que estão relacionadas a essas transformações são consideradas propriedades químicas, tá? Então, a capacidade de reagir com outra substância, né? São esse tipo de coisa esse tipo de propriedade que são propriedades químicas. E aqui tem as propriedades físicas, que é a que a gente vai demorar mais um pouco aqui, que a gente vai ver que, com mais detalhes, que são justamente relacionadas a essa transformação física. Eu não transformei a substância em outra, né? Eu não transformei ela em si, ela não deixou de ser aquela substância, mas ela mudou algum estado físico, né? Então, quais são essas propriedades físicas? Eu tenho aqui a densidade, tá? O que é densidade, pessoal? Densidade, eu vou até dar uma puxadinha bem aqui. Densidade, tem até uma formulazinha para calcular. É quando eu pego a massa de uma substância e divido pelo volume, tá? Então, quando eu pego a massa de uma substância e divido pelo seu volume, eu tenho a densidade, certo? É uma propriedade física, porque quando eu faço isso para um material, geralmente o valor que eu encontro é específico daquele material, tá? É uma propriedade específica. Então, a densidade do ferro, ela é diferente da densidade do ouro, é diferente da densidade da água. Cada material tem uma densidade diferente, né? É uma propriedade específica do material. E aqui o que vocês têm que ficar ligados aqui nessa questão da densidade é o seguinte: a densidade, eu consigo saber se uma substância flutua ou não em outra pela densidade, tá certo? Espera aí que esse negócio aqui ficou feio. Pela densidade, então eu consigo saber se uma substância flutua na outra. Vou tentar fazer um pouquinho mais bonito aqui. Espera aí. Então, por exemplo, se eu coloco aqui água e óleo, tá? Água e óleo. Vou separar, vou diferenciar elas aqui, uma é pelo traçadozinho aqui. Então eu coloquei água e óleo. Eu sei que água e óleo não se misturam, né? E, inclusive isso é uma outra propriedade que a matéria tem, é de se misturar com outras, né? É uma propriedade física também. Mas aí água e óleo não se mistura. Agora eu pergunto a vocês, qual dessas duas substâncias, água ou óleo, fica em cima e qual fica embaixo? O óleo, ele vai ficar em cima, tá? E
Meu Deus, tô apanhando aqui nesse negócio para escrever. Deixa eu apagar e tentar fazer novamente. Acabei apagando ali a linhazinha também. Tentar refazer a linha aqui. Beleza. O óleo, ele vai ficar em cima, tá? E a água, ela vai ficar embaixo. Por quê? Por que a água fica embaixo? Porque a densidade dela é maior. Então, o que você tem que saber? Quando a densidade de uma substância é maior que a densidade da outra, ela vai ficar embaixo. Por que que um prego, se eu jogar um prego na água, ele afunda? Porque a densidade do prego é maior que a densidade da água. E por que se eu jogar um pedaço de madeira enorme, ele flutua? Porque a densidade dele é menor que da água. Então, quem tem a densidade menor vai ficar em cima. Quem tem a densidade maior vai descer. Tá? Então, isso que você tem que lembrar, tá certo? Em relação à densidade. Tanto tem que saber calcular a densidade, né, por essa formulazinha aqui, como tem que saber isso. A substância que fica em cima é a que tem a menor densidade. A densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Tá? É uma densidade padrão, 1 grama por centímetro cúbico. Isso quer dizer que cada centímetro cúbico de água tem 1 grama. Ou então, 1 quilograma por litro. Então, 1 litro de água tem 1 quilograma. Essa é a densidade da água, certo? Então, se a densidade de uma substância for menor que 1 grama por centímetro cúbico, ela vai flutuar na água. Se for maior que 1, vai afundar. É simples, tá? Tá ok? Então, essa é a nossa primeira propriedade física. A segunda propriedade física é o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão, pessoal? O que é o ponto de fusão? A gente sabe que as substâncias elas têm 3 estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. Quando a substância passa do estado sólido para o estado líquido, eu chamo isso aqui de quê? Fusão. Tá? Eu chamo isso aqui de fusão. Quando passa do estado líquido para o estado gasoso, eu chamo de quê? Ebulição. Ebulição. Isso aqui é um B. Ebulição. Então, passagem de sólido para líquido, gasoso. Passagem de líquido para gasoso, aliás, sólido para líquido é fusão. Líquido para gasoso é ebulição. Então, o ponto de fusão é simplesmente a temperatura em que a substância passa de sólido para líquido. É o ponto de fusão. Dessa temperatura é chamado ponto de fusão. E a temperatura que ela passa de líquido para gasoso é o ponto de ebulição. E são duas propriedades físicas importantes. Por quê? Porque cada substância tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição diferentes. Por exemplo, a água, o ponto de fusão dela é 0 graus Celsius. Então, ela passa de sólido para líquido ou de líquido para sólido, tanto faz, a 0 graus Celsius. Então, ela congela ou ela descongela a 0 graus Celsius. Tá? E o ponto de ebulição da água é 100. É 100 graus Celsius. Ou seja, ela evapora, né? Ela sofre ebulição a 100 graus Celsius. Então, ela fusão 0 graus, ebulição 100 graus. Agora, se eu pegar, por exemplo, o álcool, vai ser a mesma temperatura? Não. Já vai ter um ponto de fusão, um ponto de ebulição diferentes. Então, o ponto de fusão, ponto de ebulição é uma propriedade física específica de cada material, tá certo? Outra coisa em relação ao ponto de fusão e de ebulição é o seguinte: quando eu tenho isso me permite diferenciar uma mistura de uma substância pura, tá? Então, por exemplo, eu posso ter água pura. Se eu pegar a água da chuva, né, água destilada, ela é água pura. Água pura, substância pura, tem ponto de fusão bem definido e tem ponto de ebulição bem definido. Agora, se eu pegar uma mistura, ela não vai ter ponto de fusão e ponto de ebulição definido, bem definido. Tá? Por quê? Porque é uma mistura. Ali eu tenho mais de uma substância, que é o exemplo da água mineral, por exemplo. A água mineral é uma mistura. Ali, além de água, tem outros componentes ali, sais e etc e tal. Essa mistura faz com que não exista um ponto de fusão, um ponto de ebulição bem definido.
Então, no laboratório, se eu quiser saber se uma substância é simples ou pura e eu não conhecer ela, eu vou testar o ponto de fusão e ponto de ebulição dela. Se tiver um ponto de ebulição e fusão bem definido, é substância pura. Se não, é uma mistura, tá? Tem como eu saber isso também. Eu poderia até tentar escrever aqui, deixa eu ver. Não, não tem PF e PF é ponto de fusão, tá? PE é ponto de ebulição. Então não tem ponto de fusão e ponto de ebulição bem definidos, tá? Não tem. Então, uma mistura não tem ponto de fusão e ponto de ebulição bem definidos. Isso é importante que você lembre na prova de vocês. Tá ok? Então aqui tem um quadrozinho resumindo. Propriedade é transformação física ou fenômeno físico é quando a substância se mantém a mesma, o fenômeno químico é quando se transforma em outra, leite em queijo é uma transformação química, né? Então ali há reações químicas. Transformação física não há reação química nenhuma, que é, por exemplo, quando eu passo de sólido para líquido, líquido para gasoso. Tem um quadrozinho que eu falei aqui para vocês, ó, sólido, líquido e gasoso. Só outro detalhezinho, no sólido, pessoal, no sólido, em todo sólido, as moléculas, os átomos, eles ficam bem organizadozinhos, assim, bem... A força de interação entre eles é bem forte. Quando eu estou no estado líquido, essa força de interação ela já fica menor, então quer dizer que esses átomos eles já ficam um pouco mais livres, mais soltos, né? A substância está líquida. E na substância no estado gasoso, as moléculas e átomos eles ficam totalmente separados. Tá? A força de interação é menor. Ela existe, a interação entre as moléculas vai existir, a força entre elas vai existir em qualquer estado, mas no estado sólido ela é mais forte, no estado líquido é mais fraca e no estado gasoso é mais fraca ainda, tá? Lembrar disso. Sólido para líquido chama-se fusão, líquido para gasoso é ebulição, e o contrário, gasoso para líquido, liquefação ou condensação, e de líquido para sólido solidificação, tá certo? Aí tem aqui um resumo das propriedades organolépticas relacionadas à visão, audição, paladar, tato e olfato, físicas e as gerais também. Tá? Algumas gerais, algumas físicas, aqui não estão todas, mas as principais, tá? Eu vou colocar esse slide, terminado de gravar aqui a aula, com as anotações também, eu vou colocar esse slide lá na plataforma e vocês podem acessar depois como forma de resumo mesmo, tá? Para estudar e fazer a prova, tá certo? O segundo conteúdo que nós temos é a questão da separação das misturas. Então você tem que conhecer, quando eu tenho uma mistura, né, uma substância misturada com outra, eu tenho que conhecer quais são as formas de eu separar elas, de eu separar essas substâncias. Por exemplo, se eu tenho água com açúcar, né? Eu pego o açúcar, dissolvo na água e tal. Tem como eu separar essas substâncias? Se tiver como é que eu posso fazer isso? Qual método eu posso usar? Então, existem vários métodos de separação de misturas e você tem que conhecer, pelo menos ter uma noção de cada um deles, como é que funciona. Então, o nosso primeiro método aqui é a decantação. Tá? O que é decantação? Decantação é quando eu tenho substâncias misturadas com densidades diferentes. Tá? Então, eu tenho uma água com terra. Eu sei que a terra, ou a areia, ela tem uma densidade maior que da água, né? Se eu deixar ela descansando, se eu deixar essa água com terra descansando por um tempo, o que vai acontecer? A terra vai ficar embaixo e a água em cima. Então eu separei. Simplesmente deixando lá, a gravidade faz o resto. A terra desce e a água fica na parte de cima. Isso é chamado de decantação. Então no interior, o pessoal que pegava, não sei como é que está hoje, mas antigamente o pessoal pegava aquela água lá no poço, aquela água que vinha barrenta, ou no barreiro, né? No açudezinho lá que eles têm lá na propriedade, pega aquela água, então antes de beber ele deixa descansando para a terra assentar, né? Como diz a história. Então isso é um processo chamado decantação, tá certo?
Essa é a decantação. Então, é baseado na diferença de densidade, porque a Terra tem uma densidade maior e eu falei para vocês agora há pouco que quem tem a densidade maior desce, né? Ela é mais pesada, então vai descer e a água fica em cima, tá certo? Filtração, bem tranquilo, eu vou usar algum método para filtrar. Tá? Eu vou usar um filtro, algum tipo de filtro. Então, o que é um filtro? É uma barreira que deixa passar apenas as substâncias que têm as moléculas menores e as que são maiores ficam. Então, um coador de café é um filtro. Ali eu estou usando uma filtração. Tá? A água com o café, que as moléculas são bem menores, vai passar, vai descer, e aquela parte que é maior, que as partículas são maiores, fica contida. Tá? Então ali eu consigo separar. Esse é o método da filtração. Só pelo nome já dá para você ter uma noção, né? Filtração eu vou filtrar. Cromatografia eu vou separar por cores. Então, quando eu tenho substâncias com cores diferentes, eu vou conseguir separar elas porque elas têm cores diferentes, tá? Deixa eu pegar aqui as mais simples primeiro, depois para a gente ir para as mais complexas. Catação, pessoal. Catação é o que a gente faz com o feijão, por exemplo. Então, eu tenho substâncias com partículas de tamanhos diferentes ou de formatos diferentes, e eu consigo separar catando mesmo, com a mão ou com a pinça. Eu vou separando ali, catando e separando manualmente, tá? Então, esse método é chamado de catação. Flotação é o seguinte, flotação é, por exemplo, se eu jogar uma substância dentro da água e ela for menos densa e ela ficar flutuando, eu consigo separar, tá? Eu jogo serragem, né? Serragem, ele tá dando esse exemplo aqui, serragem em água. Serragem é aquele restante da madeira lá que fica lá na madeireira, né? Você utiliza e fica aquela serragem. Se você jogar na água, ela vai ficar flutuando e ali eu consigo separar simplesmente pegando aquela parte de cima, né? Então, por exemplo, se eu misturar serragem com areia, como é que eu posso separar? Usando flotação. Jogo água dentro, a serragem vai flutuar e eu retiro. Pronto. E a areia fica embaixo. Eu consigo separar, é a flotação. Eu tenho aqui, deixa eu saltar aqui para... A separação magnética é quando um dos materiais são ferrosos. Eu tenho, por exemplo, se eu misturar limalha de ferro, que é ferro em pó, com areia. Então eu consigo separar com um ímã. Por quê? Porque o ímã vai atrair o ferro e a areia vai ficar lá. Tá? É uma separação magnética, tá? Peneiração eu vou usar uma peneira. Ele é parecido com a filtração, só que a peneira o espaço, né? O espaço por onde por onde as partículas passam é um pouco maior, né? Então eu consigo separar, por exemplo, se eu tiver pedras misturado com caroço de milho. Então pedras pequenas com caroço de milho. Eu coloco lá o milho com a pedra, o milho fica na peneira, a pedra desce. Pronto. Ou milho com areia. Então a peneiração resolve, tá? É parecido com a filtração, só que é um processo um pouco mais grosseiro, né? Aí eu tenho esses métodos aqui que eles são um pouco mais, assim, não tão comuns no nosso dia a dia, né? Eu tenho a centrifugação, tá? O que é a centrifugação? Eu vou usar uma centrífuga. O que é uma centrífuga, pessoal? É um aparelho que o pessoal usa, por exemplo, lá no laboratório de análises para separar o sangue, tá? Ele fica girando em alta velocidade e vai fazer com que é um tipo de decantação acelerada, né? Vai fazer com que a decantação acelere. Então, por exemplo, no sangue eu tenho 4 componentes. Eu pego aquele tubozinho de ensaio lá. Meu Deus, foi o que eu fiz. Eu pego aquele tubozinho de ensaio e aí eu coloco o sangue aqui, coloco na centrífuga e ligo. E ela vai ficar girando, girando. E as partículas do sangue mais pesadas vão começar a se depositar embaixo. Depois as um pouco mais leves aqui. Depois aqui. E em cima fica só a parte mais leve. Tá? A parte mais leve do sangue. Então eu consigo separar os componentes do sangue usando esse método aqui, que é um tipo de decantação acelerada, tá bom? Aí eu tenho aqui, eu esqueci esse aqui embaixo, ó, dissolução fracionada. O que é dissolução fracionada, pessoal? É separar pela solubilidade.
Tá? Então eu tenho aqui a água. Aliás, eu tenho, por exemplo, dois sólidos. Vamos supor que eu consigo. O menino jogou a areia no sal. Pronto. Um menino danado aí na casa de vocês pegou a areia e jogou dentro do sal. Tem como eu separar? Tem. Eu vou usar catação? Não, porque é muito pequeno. Eu não vou conseguir catar as partículas de areia. Não tem como, né? Esses outros métodos aqui não vai dar certo. Mas eu posso usar a dissolução fracionada. O que eu vou fazer? Eu vou jogar água. O sal ele dissolve na água. E a areia não. Então vai ficar só a areia. Eu vou filtrar, depois eu posso usar uma filtração depois, o sal e a água vai sair, vai ficar só a areia. Depois eu pego essa água com sal e eu posso usar outro método. Eu posso usar, por exemplo, a destilação simples. O que é a destilação simples? A destilação é baseada no ponto de ebulição. Então a destilação simples é quando eu tenho, por exemplo, um sólido com um líquido, um sólido solúvel dentro de um líquido, então tipo sal e água, tá? Tem aqui o sal na água. Eu consigo separar o sal da água filtrando? Não, não tem como, o sal não vai filtrar, as partículas são muito pequenas. Eu consigo usar centrifugação, decantação, qualquer método desse aqui não vai dar certo, mas eu posso usar a destilação simples. Como é a destilação simples? O sal e a água têm pontos de ebulição diferentes, então eles evaporam a temperaturas diferentes. Eu vou aquecer aqui, colocar fogo, a água vai evaporar e vai ficar só o sal. Eu utilizei a destilação simples. E a destilação fracionada é quando eu tenho vários componentes, tipo o petróleo é destilação fracionada. Lá no petróleo eu tenho querosene, gasolina, óleo diesel, tudo misturado. Piche, né? Aquele piche que usa no asfalto, aquele material para asfalto, querosene, gás, tudo misturado no petróleo. Aí eu coloco ele numa caldeira zona que tem várias saídas de várias alturas diferentes, né? Os mais pesados, os mais leves vão subindo e vão evaporando aqui em cima, tipo o gás, o GNV, gás natural veicular e tal, vai saindo aqui. Aí os mais leves vão saindo aqui em cima, por exemplo, o querosene, depois a gasolina, depois o óleo diesel, e aqui embaixo vai ficando só os mais pesados, tá? Aquele resto mesmo mais pesado. Então eu consigo separar eles, porque cada um tem um ponto de ebulição diferente, eu consigo separar vários componentes que estão misturados utilizando diferenças no ponto de ebulição. Tá? Então, qual a diferença da destilação simples para fracionada? A destilação simples, geralmente são dois componentes. Um evapora, o outro fica. E aí eu consigo separar. A fracionada são vários componentes. Tá? Então, eu vou ter tipo uma torre aqui com vários degraus para os mais leves saírem em cima, os mais pesados ficam embaixo. Né? Então, o exemplo mais comum de destilação fracionada é utilizada no petróleo. Inclusive, já tem aqui para eu colocar. Tá? Então vocês deem uma revisada também nesse conteúdo aqui de separação de misturas, tá certo? Beleza, vamos para frente. Outro conteúdo que vai ser cobrado na prova de vocês são os modelos atômicos, tá? Então assim, a gente sabe que a química ela estuda a matéria, estuda os materiais e, e as transformações que eles sofrem, né? E há muito tempo atrás, há 2.500 anos atrás, os antigos gregos, lá há muito tempo, eles começaram a discutir do que era feita realmente a matéria. E aí existiam várias ideias na época, mas uma ideia bem interessante dizia que a matéria, se eu fosse dividindo ela, dividindo, eu ia chegar numa partícula tão pequena que não tinha mais como dividir. E essa partícula seria quem? Seria o quê? O átomo. Isso antes de Cristo, lá na antiga Grécia, já tinham essa ideia. Foi onde surgiu essa ideia de átomo. Mas aí essa ideia ela não foi aceita na época, né? Naquela época se acreditava em outras coisas. E aí essa ideia ficou amortecida por muito tempo. E aí só agora, há 200 anos atrás, 300 anos atrás, no século 17, 18, é que essa ideia de átomo ela foi retomada. Então os cientistas começaram a imaginar que realmente a matéria fosse feita de átomos. E aí surgiram alguns modelos. O que são modelos? São teorias que tentam explicar um fenômeno, né? Tentam explicar uma coisa na ciência. Então surgiram esses modelos
para explicar como seria um átomo, né? Então, o primeiro modelo é o de Dalton, que ele dizia o seguinte: os átomos da mesma substância são idênticos. O Dalton, ele achava o seguinte: ele achava que o átomo era simplesmente uma esfera, tipo uma bola de bilhar, uma bola de sinuca, uma bola de gude, alguma coisa assim. Era uma esfera, ela era indivisível, ela seria indivisível, seria indestrutível, tá? E átomos do mesmo elemento seriam idênticos. Então, átomos de oxigênio seriam idênticos, de hidrogênio seriam idênticos. Essa ideia de átomos serem idênticos realmente é verdadeira. Ainda hoje essa ideia aqui, ela é a que prevalece, né? Átomos da mesma substância são idênticos, óbvio. Mas a ideia de ele ser indivisível e indestrutível, que Dalton tinha, depois se tornou uma ideia ultrapassada, né? Como a gente vai ver depois. Mas a primeira ideia de átomo, o primeiro modelo foi esse. Esse aqui é conhecido como modelo da bola de bilhar. Átomos eram substâncias da mesma substância, eram idênticos, eles eram indivisíveis, não tinha como dividir e eram indestrutíveis, né? Tá certo? Com o tempo, pessoal, começaram a aparecer, apareceu começou a ser estudado o fenômeno da eletricidade, né? Nessa época de Dalton aqui, a eletricidade ainda não tinha sido desenvolvida, era no tempo da vela mesmo, só existia vela, só existia candeeiro, essas coisas, né? Tocha, o pessoal usava isso, né, para iluminar, para iluminação, não existia eletricidade. Mas aí começou a ser estudada a eletricidade, né? A eletricidade apareceu no mundo, né? Começaram a descobrir a eletricidade. E aí, esse modelo de Dalton, ele não explicava a existência da eletricidade, porque aqui não está prevendo cargas elétricas, né? E aí o que aconteceu? Aí o Thomson ele desenvolveu um outro modelo que é como se fosse a atualização desse. O Thomson disse, ó, o átomo ele é neutro, tá? Ele é uma esfera neutra, só que ele tem cargas positivas e negativas dentro, tá certo? Tem cargas positivas e negativas. A carga positiva é a massa do átomo, é o átomo todo em si, ele é uma massa positiva, e dentro dessa massa positiva existem partículas negativas incrustadas. E essas partículas negativas, elas vão neutralizar a carga positiva. E aí o átomo fica neutro, tá? Porque o átomo ele é neutro, né? A gente sabe que o átomo hoje o átomo é neutro. Mas aí o Thomson, ele propôs essa ideia. Eu tenho a massa do átomo é positiva e dentro eu tenho as cargazinhas negativas que neutralizam a carga positiva. Então, esse modelo ficou conhecido como modelo do pudim de passas, porque o átomo seria como um pudim de passas. Pudim de passas, a massa do pudim seria a carga positiva e os elétrons, né? Na época eles já descobriram os elétrons, seriam as cargas negativas aqui incrustadas, tá? Mas aí o tempo passou e começou a surgir um outro fenômeno interessante que mudou o mundo e a ciência também, né? A eletricidade foi muito importante, mudou o mundo. A gente hoje não vive sem ela, mas aí surgiu outro fenômeno importante também, que foi a radioatividade. Eles começaram a descobrir elementos químicos radioativos, né? Urânio, rádio, polônio e tal. E aí eles não tinha esse modelo de Thomson aqui não explicava isso, não explicava como o átomo era não explicava a radioatividade em si, tá? E aí o que aconteceu? O Rutherford fez alguns experimentos e propôs um novo modelo para o átomo, um modelo já um pouco diferente. Mas esse é o modelo que prevalece ainda até hoje, tá? Assim, ele sofreu atualizações, tem outros modelos depois dele, mas o esqueleto do átomo que a gente conhece hoje foi Rutherford que elaborou. Então, o que Rutherford descobriu? Ele descobriu o seguinte: o átomo ele não é todo preenchido, né? Porque o Dalton era uma esfera toda preenchida, o Thomson também dizia que era uma esfera toda preenchida, mas o do Rutherford ele descobriu uma coisa interessante: o átomo ele não é preenchido, ele tem muitos espaços vazios. Então o que ele propôs? O átomo ele tem um núcleo, tá? Um núcleo bem pesado, bem denso, onde a massa está toda concentrada. Então esse núcleo seria positivo, certo? Está aqui positivo. E ao redor do núcleo existem cargas negativas circulando, girando, né? Orbitando. Essas cargas negativas têm massa praticamente inexistente, são bem leves e bem pequenas. Mas essa carga negativa neutraliza a carga positiva aqui, para fazer com que o átomo seja neutro. Essa era a ideia de Rutherford. As cargas negativas a gente conhece como elétrons, a carga positiva a gente conhece como prótons. Os elétrons
têm massa muito pequena, os prótons têm massa um pouco maior, tá? Então esse seria o átomo de Rutherford. Posteriormente se descobriu que, além dos prótons, aqui no núcleo eu tenho também nêutrons, né, que não tem carga nenhuma, mas também tem massa. Então os prótons têm massa e carga positiva, os nêutrons não têm carga, mas têm massa, e os elétrons têm carga negativa, mas não têm massa, né, praticamente não tem massa. Então esse é o átomo que a gente conhece hoje. Tá? E vocês percebam que esse átomo aqui ele não é mais indivisível como achava o Dalton e o Thomson. Ele não é mais indivisível. Ele já é divisível. Aliás, o Thomson já tinha quebrado essa ideia de átomo indivisível, né? Mas aqui ele está bem mais estruturado, a ideia é bem mais estruturada. Tá certo? Então esse é o modelo de Rutherford. Só que assim, tinha uma ideia que o modelo de Rutherford não explicava. O Rutherford ele não soube explicar na teoria dele como é que os elétrons ficavam girando aqui ao redor do núcleo. Como que eles ficavam girando e não perdiam energia e batiam no núcleo, não caía no núcleo, ou nem fugia do núcleo. Ele não explicava isso, né? E aí veio um modelo mais atual, que é como se fosse o melhoramento desse modelo de Rutherford, que é o modelo de Bohr. Então, Bohr propôs o seguinte, ó, os elétrons eles ficam aqui girando ao redor do núcleo em níveis de energia. Tá? Esses níveis de energia eles são constantes, então o elétron ele não perde energia quando ele está girando nesse nível, tá certo? Esses níveis de energia são órbitas, né, órbitas estacionárias ao redor do núcleo, tá certo? Ele propôs também que o elétron ele podia mudar de nível. Por exemplo, se ele recebesse uma energia externa, por exemplo, ele recebe calor, luz externamente, ele pode ficar energizado, né, que na química chama-se excitado, o elétron fica excitado, ele pode saltar para um nível externo. O nível externo ele tem mais energia que o interno. E aí, com o tempo, ele pode perder essa energia que ele ganhou aqui e voltar para cá. E aí, quando ele volta, ele libera essa energia que ele tinha recebido em forma de luz. Então, isso aqui explicava, por exemplo, o fenômeno da luminescência de materiais. Quando eu aqueço o ferro, ele fica vermelho. Se eu aquecer uma temperatura muito alta, ele fica vermelho. Ele começa a emitir luz vermelha. Por quê? Porque os elétrons saltam para órbitas externas, né? E depois retornam para a órbita original. E nesse retorno ele emite luz. Tá? E aí, dependendo da frequência da luz que ele emitir, ele vai emitir uma luz de cor diferente. Pode ser vermelha, pode ser... Isso é uma propriedade do próprio material. Material que emite luz vermelha, outros emitem luz azul, outros emitem luz amarela, verde. Tá? E graças a isso é que existem, por exemplo, os fogos de artifício. Né? O fogo queima, absorve calor, os elétrons saltam, depois eles retornam e emitem luz de várias cores, dependendo do material. Tá? Então, Bohr explicava bem isso. Existe também um outro modelo mais atual ainda, né, que já diz que esses elétrons eles estão em subníveis. Aqui o Bohr ele definiu níveis, né, níveis. Então, são aquelas camadas, né, camada K, camada L, camada M, N, O, P e Q. São 7 camadas, né? Até a 7ª camada, dependendo do elemento. Tem elemento que tem só a primeira camada preenchida, tem elemento que tem até a segunda, outros até a terceira, até a quarta, outros até a quinta, outros até a sexta e alguns até a 7ª. Então são 7 camadas. O Boyle definiu essas camadas, mas aí tem um modelo mais atual que ele disse que essas camadas são subdivididas ainda em subníveis, né? Subníveis S, P, D e F. E orbitais. Então eu tenho orbital S, orbital P, orbital D e orbital F. Então tem subníveis e orbitais dentro das camadas, tá? É um modelo mais atual. Assim, o modelo atômico mesmo é esse aqui, tá certo? São esses 4 aqui os principais, beleza? Então vocês têm que ter uma ideia. Então vamos revisar. Dalton era uma esfera maciça e indivisível, modelo da bola de bilhar. Thomson era um pudim de passas, massa positiva, e as passas seriam as cargas negativas dentro da massa. Rutherford, o átomo tinha muito espaço vazio, né, um núcleo pesado e denso e uma eletrosfera com elétrons ao redor girando, ao redor do núcleo. E Bohr definiu os níveis de energia, que os elétrons estavam girando em níveis e podia saltar de um nível para mais externo e depois retornar emitindo luz, tá certo?
Então, resumindo, os modelos atômicos são esses aqui. Outro assunto que está relacionado diretamente aos modelos atômicos é o da tabela periódica. Tá? O que é a tabela periódica? Ela tem todos os elementos que existem na natureza que são conhecidos hoje. Né? Então, todos os elementos que existem na natureza, que constituem tudo que existe, toda a matéria que existe no mundo e no universo, esses elementos estão aqui na tabela periódica. Então, aqui eu tenho todos os elementos que existem que formam todas as substâncias. Eu tenho hidrogênio, eu tenho oxigênio, nitrogênio, carbono, flúor, ferro, alumínio, tudo está aqui. São os elementos que existem na natureza, todos, tá, pessoal? O que é que vocês têm que saber? A tabela, ela está organizada em colunas, que são chamadas também de famílias ou grupos. Então, aqui eu tenho, por exemplo, família 1, ou grupo 1, ou 1A, tá? Família 2A, aí aqui eu salto para cá, família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Essas famílias A, 1A, 2A e salta lá para 3, 4, 5, 6, 7 até a 8, são chamados de elementos representativos, tá certo? Essas famílias aqui do meio, ó, B, que são as famílias B, são chamadas de elementos de transição. Esse negócio, qual a diferença, professor, de elementos de transição para representativo? Essa diferença, pessoal, está relacionada mais à distribuição eletrônica. Esse assunto a gente não vai revisar porque não vai cair na prova de vocês, né, na avaliação diagnóstica. Mas está relacionada à distribuição eletrônica, tá? Aquela distribuição lá dos subníveis, 1s2, 2s2, 2p6, aí tem 3s2, 3p6, tem aquele diagramazinho lá, 3d10. Então tem um diagramazinho, você pega o elemento, vai distribuindo os elétrons aqui. Os elementos representativos, a distribuição sempre termina com S, com subnível S, ou P, tá? E aí quando termina com D ou F, né, que existe S, P, D e F, né, os subníveis. Quando termina com D ou F é chamado elemento de transição. Aí são esses B aqui, ó, os elementos aqui do centro. Tá? Então essa é a diferença. Mas você tem que saber que ela é dividida em famílias, tá? São as famílias 1 até a família 18, que é a 8A. E também períodos. Períodos são as linhas. Então eu tenho a primeira linha, que é o primeiro período, eu tenho a segunda linha, que é o segundo período, a terceira linha é o terceiro período, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Cada linha dessa representa uma camada. Então aqui é a primeira camada, ó. Aqui é a primeira camada, seria a camada K. Então os elementos do primeiro período aqui, que é só o hidrogênio e o hélio lá do outro lado, ele só tem uma camada preenchida de elétrons, é a camada K. Só tem elétron na camada K. Então é por isso que eles estão no primeiro período. Aqui representa a camada L, que é a segunda camada. Então, lítio, berílio, aí tem mais esses outros aqui, eles têm duas camadas preenchidas. O do terceiro período tem 3 camadas, o do quarto, 4 camadas, 5 camadas, 6 camadas, 7 camadas. Então, o período que o elemento está, ele vai dizer quantas camadas tem preenchidas, tá certo? E eles têm propriedades diferentes, tá? Não quer dizer que eles são propriedades parecidas, não. Quem tem propriedades semelhantes são os que estão na mesma família. Então, por exemplo, a família 1A, toda essa colunazinha aqui, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, eles têm propriedades semelhantes. A família 2A, todos eles têm propriedades semelhantes. Então, a tabela ela organiza os elementos em famílias que têm propriedades semelhantes e períodos que quer dizer a quantidade de camadas preenchidas. Outra coisa, os elementos estão em ordem crescente de número atômico. Número. A letra está feia. Número atômico. O que é que quer dizer o número atômico? É o número de prótons que ele tem. Então, o hidrogênio só tem um próton. Então, ele é o elemento de número atômico 1. É o primeiro elemento. Aí vem para o hélio, 2 prótons. O lítio, 3 prótons. 4 prótons. 5 prótons, 6 prótons, 7, 8, 9, 10. E aí vai na sequência, tá? Então, os elementos eles estão em ordem crescente, né, de números atômicos, ou seja, de número de prótons. E o número atômico, ele é a identidade do elemento, porque não existe dois elementos com o mesmo número atômico. Cada um tem o seu. É tipo CPF, cada um tem o seu diferente.
cada elemento tem o seu número atômico e é diferente do outro. O que identifica ele é o número atômico, é como se fosse a identidade dele, tá certo? É o número atômico. Então, por isso que a tabela é organizada em número atômico. Então, ó, se eu tenho aqui um elemento, ele tem um próton, aí a quantidade de nêutrons pode variar, pode ter um, pode ter dois, mas se ele tem um próton, ele tem também um elétron, tá? Então, quando ele está neutro, é porque a quantidade de cargas positivas é igual a de negativas, né? Um próton é igual a um nêutron. O número atômico é a quantidade de prótons, então no caso aqui é 1, é o número atômico. A massa é quando eu somo esses dois aqui, prótons e nêutrons, tá? A massa aqui é 2. Então, por exemplo, aqui é o elemento hidrogênio. Ele tem um próton e tem massa 2. Então eu represento assim, ó. Eu coloco o símbolo, aí eu coloco o número atômico aqui à esquerda, tá? Embaixo, e a massa em cima. A massa é a soma dos prótons mais nêutrons, tá? E a carga, professor, não, a carga ele é neutro, né? Porque ele vai ter uma carga positiva e uma negativa, então neutraliza, é neutro, não tem carga. Agora, se eu tirar esse elétron, aí ele vai ficar com a carga positiva, né? Aí eu teria que indicar essa carga aqui em algum lugar, essa carga mais, tá? Mas aí já é uma outra história, beleza? Outra coisa também que a tabela tem divisão é entre metais. Tá? Os metais, eles são a maioria. Ó, da família 1 até aqui a família 16, né, 6A, tem metal. Isso aqui tudo é metal. Ó. Tudo é metal. Tá? Esses aqui do meio, né, alguns desses aqui, ó, é boro, são semimetais. Tá? Ou, e esses mais à direita, tá, são poucos, a maior parte é metal. Esses mais à direita são os não metais. Ah, qual a diferença, professor? A diferença é o seguinte: os metais, que são todos esses aqui, ó, até essa linha preta aqui, ó, parecendo uma escada, aqui é o que está separando os metais dos outros. Os metais até aqui, todos esses elementos aqui que são metais, eles têm o quê? Quais são as características? São duros, geralmente, são duros, tá? Com algumas exceções, eles são duros, eles brilham, né? Eles são brilhosos, eles têm ductibilidade, que é a capacidade de você construir fios com ele, por exemplo, fio de cobre, fio de ouro, fio de ferro, de zinco, de qualquer coisa, de prata. É, tem também a maleabilidade, que é a capacidade de você construir lâminas com eles. Eu posso fazer lâmina de um metal. Então, o metal ele tem essas propriedades. Geralmente, eles doam elétrons, eles ficam positivos, né? Quando vão reagir. Então, eles têm algumas propriedades próprias deles. São duros, eu já falei. São sólidos, geralmente. Conduzem bem a eletricidade, conduzem bem o calor. Né? Eles aquecem com facilidade, conduzem a eletricidade com facilidade. São sólidos com exceção de o único líquido, o único metal líquido que existe no ambiente é o mercúrio, né? Esse aqui é Hg, é o mercúrio, o único metal líquido. Tá? Então essa é a propriedade dos metais. E os não metais, eles são o oposto. Aqui geralmente eles doam elétrons, os não metais recebem, ficam negativos. Esses aqui são duros, os não metais geralmente são gases ou líquidos, né? São sólidos, aqui é o contrário. Então, todas essas propriedades que tem aqui, lá é o oposto, tá? Os não metais é o oposto. E outra coisa também interessante é que essas famílias, eu falei que tinha famílias, né? Família 1A, família 2A, 3A, 4A, 3B, 4B, 5B, famílias A e B. Tem algumas famílias que são especiais, que têm nomes especiais. Então, por exemplo, família 1A, esses elementos aqui são conhecidos como metais alcalinos. Então, são conhecidos metais alcalinos. Um nome especial que recebe, né? Família 2A, metais alcalinos terrosos. Aí vamos lá para a família 16, ou família 6A, conhecido como calcogênios, tá? Calcogênios. Família 7A, conhecido como halogênios. E a família 8A, né? Ou família 18, são os famosos gases nobres. Por que gases nobres? Porque eles não reagem, eles não reagem com ninguém. Eles vivem isolados. Todos os outros elementos das outras famílias, eles são encontrados na natureza
agregados com outros, eles reagem com outros elementos formando substâncias, né? Formando moléculas. Os gases nobres não, eles vivem isolados, eles não reagem. A reatividade deles é praticamente zero. Então, por isso que eles são conhecidos como gases nobres. São esses aqui da linhazinha, da coluna azul aqui, ó, família 8. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xeônio, xenônio e radônio, tá? São os gases nobres. E como o nome já diz, eles sempre são encontrados em forma de gases, né, na natureza. Tá? Então essa é a nossa tabela periódica. Eu coloquei algumas informações que eu falei, estão resumidas aqui, tá? Para vocês memorizarem. E por último, pessoal, a gente tem o nosso último conteúdo. A aula já está ficando um pouco extensa, mas vocês podem parar esse vídeo aqui e depois retornar de onde parou, né? Se tiver cansado, dá uma descansada e volta para assistir o restante. E também vai ficar esse PDF para vocês poderem estudar aí para a prova, tá certo? Eu vou colocar lá na plataforma. Mas o nosso último conteúdo dessa avaliação diagnóstica são as funções químicas. Tá? A gente sabe o seguinte, é porque aqui a gente pulou alguns conteúdos que não vão estar na avaliação, mas a gente sabe que aqueles elementos da tabela, eles reagem e formam substâncias, né? Por exemplo, se eu pegar o hidrogênio, que está lá na tabela, ele pode reagir com oxigênio formando H2O, que é água. Então, isso é uma substância, é uma molécula, tá? Formada por dois elementos, hidrogênio e oxigênio. Tá? Aqui eu tenho um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. Isso aqui é uma molécula, uma substância. Essas substâncias, né? Então, aqueles elementos lá da tabela, ó, são 118 elementos, né? Aqui, até o 118 é o último. Esses 118 elementos aqui, é claro que esses últimos aqui, eles são elementos artificiais, tá? Então, aqui esses branquinhos aqui, ó, do RF, que é o Rutherfórdio para frente, eles são artificiais, eles não são utilizados para nada, né? Geralmente só em laboratório. Mas esses outros aqui, esses outros cento e poucos elementos, 103, eles são, eles são elementos naturais, né? São elementos naturais. Aliás, elementos naturais até o urânio, tá? Até o 92. Então, esses 92 elementos eles são naturais, eles se combinam, eles reagem entre si formando diversas substâncias, milhões e milhões de substâncias diferentes, tá? Todas as substâncias que existem no mundo, que a gente conhece, são formadas por esses elementos aqui. Tá? E essas substâncias elas têm propriedades, tá? Eles têm características. Então os cientistas eles foram e dividiram essas substâncias em funções. O que são funções? São grupos de substâncias com propriedades parecidas. Então, essas quatro, existem as funções orgânicas e as inorgânicas, tá? As orgânicas vocês vão estudar mais para frente. As inorgânicas são essas aqui. Então, quais são os tipos de substâncias principais, os tipos de funções? Os ácidos, né? São substâncias ácidas, são muito comuns no nosso dia a dia, muito importantes. Como é que eu conheço um ácido? Geralmente começa com hidrogênio. Então, aqui, HF, começa com H. Outro exemplo, a água não é considerada ácido, tá, pessoal? Mas, por exemplo, H2CO3 começa com hidrogênio. H3PO4. HCl. Então, sempre começa com H. Então, isso vai ser um ácido. Então, é uma substância ácida. Qual é a característica dela? Quando você coloca isso aqui na água, esses hidrogênios aqui eles se ionizam, formando o íon H3O+, tá? Ele ioniza a água, formando esse íon aqui, que esse íon aqui é que está a característica de acidez para as coisas, para as substâncias, tá? Certo? Então você tem que saber pelo menos identificar um ácido, tá certo? Identificar. Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Tem mais outros aqui, H2SO4, HNO3, HF. Esse H2CO3 é o ácido carbônico, né? Existem umas regrinhas para você saber o nome deles, mas é o ácido carbônico, é o ácido que é utilizado para produzir o gás no refrigerante na água com gás. Esse ácido aqui ele é bem fraco, né? Bem fraco, bem comum para ser utilizado. Ele produz gás carbônico quando ele entra em contato com a água, né? Que é aquele gás que tem no refrigerante. O H3PO4 é o ácido fosfórico, ele é utilizado especificamente por exemplo, na Coca-Cola, né? Ele para dar uma acidez ao refrigerante, para evitar que o refrigerante estrague rápido, né?
ele fica mais ácido, mas também ele causa alguns problemas no organismo, tá? O HCl é o ácido estomacal, né, ácido clorídrico, ele é o que dissolve o alimento quando o alimento chega no estômago, por exemplo, né? É um ácido forte, tá? Forte esse aqui, um ácido forte. O H2SO4 é o ácido que é encontrado, por exemplo, em solução de bateria, né? Forte também. O HNO3 também é um ácido forte, é utilizado para fabricar algumas coisas, explosivo, alguma coisa desse tipo. É mais em indústria. Ácido fluorídrico também é utilizado mais em indústria. Mas aqui são os ácidos, pessoal. Geralmente eles têm sabor azedo, tá? Você pode ver que fruta ácida é azeda, né? Então, ácido tem um sabor azedo. E no mais, você vai identificar mesmo por essa questão do hidrogêniozinho aqui no início, tá certo? Existe classificação dos ácidos, a gente não vai entrar nesses detalhes. Acho que vocês devem lembrar alguma coisa lá do primeiro ano que vocês estudaram isso aqui. Existe também a questão da força dos ácidos, isso aqui acho que merece a gente dar uma revisada, tá? Existem dois tipos de ácido, pessoal. Não sei se vocês perceberam. Existe ácido que tem oxigênio. Então, por exemplo, esse ácido aqui tem oxigênio. Aqui, o Ozinho aqui na molécula. Esse aqui tem, ó, tem oxigênio. Esse aqui tem. Então, quando ele tem oxigênio, para eu saber a força dele, é só eu diminuir a quantidade de oxigênio pela de hidrogênio. Então, por exemplo, H2CO3. Aqui eu tenho 3 oxigênios e 2 hidrogênios. 3 menos 2, 1. Esse aqui, 4 oxigênios, né? O4 e H3. Então tem 3 hidrogênios. 4 menos 3, 1. Eu vou diminuir. Esse aqui, H2SO4, 4 oxigênios, menos 2 hidrogênios. 4 menos 2, 2. HNO3, 3 oxigênios, menos 1 hidrogênio, né? Só quando não tem número é 1, então 2 também. Então o que acontece? Quando esse resultado dá 0, o ácido é fraco. Então nenhum desses aqui é fraco. Quando dá 1, ele é moderado. Ele não é nem fraco nem forte. Então, por exemplo, esse ácido aqui, H2CO3, ele é moderado. O H3PO4 é moderado. Tá? Quando dá 2, ele é forte. Então, esse H2SO4, né, solução de bateria, é forte. E o HNO3 é um ácido forte. E quando dá 3, tá? Se der 3 aqui, ele é muito forte. Tá? Nenhum desses aqui é muito forte. Tá certo? Então, essa é para a gente saber quando ele tem oxigênio, para a gente saber a força, é só fazer isso. Diminui aqui, deu 0 é fraco, deu 1 é moderado, deu 2 ou mais é forte, tá? Ou muito forte. Esses que não têm oxigênio é o seguinte: só existem 3 fortes: HCl, HBr, que é o ácido bromídrico, e HI, que é o ácido iodídrico, isso aqui é iodo. Esses 3 aqui são fortes. Esses 3 são fortes. Só existe um moderado, é o HF. Meu Deus do céu. Moderado. E os demais, todos os outros que não forem nenhum desses 4 aqui, são o quê? São fracos. Tá? São fracos. Então, todos os demais são fracos, beleza? Tem um menuzinho aqui, tinha percebido, não. Os demais são fracos. Então, o HCl, o HBr e o HI são fortes, o HF é moderado e os demais que não tiver oxigênio são todos fracos, tá bom? Então, esses são os ácidos. É importante que você pelo menos conhecer essa questão aqui da força também, tá? E identificar um ácido. Saber o nome e tal, tem umas regras para saber o nome, não precisa não, tá? Isso aí não vai ser cobrado na prova de vocês não. É bom que vocês futuramente revisem para vocês saberem, ser um conhecimento a mais para vocês, mas não vai ser cobrado na prova não, tá bom? Outro grupo importante, outra função química importante, as bases, tá? Como é que eu identifico uma base? Ela sempre termina com OH. Então vai ter alguma coisa OH, alguma coisa OH, o NaOH, CaOH, NH4OH. Então vai ter sempre um OH, tá?
que esse OH é chamado de hidroxila. Então a base vai ser identificada por esse OH. E elas são o oposto do ácido. Tá? Uma base neutraliza um ácido. Existe até uma reação conhecida como reação de neutralização. Ácido mais base. Se eu colocar um ácido para reagir com a base, eu vou produzir o quê? Eu vou produzir sal, um sal qualquer, e água. Isso aqui é chamado de neutralização. Então, se eu quiser neutralizar um ácido, só uso uma base. Aí vai produzir um sal e água. Então, neutralizou o ácido, né? A base neutraliza o ácido. Tá? Por que que neutraliza? Porque esse H aqui do ácido vai reagir com esse OH e vai formar água. E as outras partes, as outras duas partes, que no caso aqui seria o F e o Na, vão formar um sal. Tá? Então a gente já cai aqui na terceira função, que são os sais. O que são sais? São resultados de um ácido com uma base, a reação de um ácido com uma base. Tá? Eu tiro o hidrogênio do ácido e tiro o H da base e o que sobrar forma o sal. Tá? É simples. Então, por exemplo, um exemplo de sal muito comum é o NaCl, que é o sal de cozinha, né? Que a gente usa para cozinhar. Ele é uma reação entre o NaOH, que é o quê? Que é uma base, né? A soda cáustica. A soda cáustica é uma base, é corrosiva, tá? Os ácidos também são corrosivos, algumas bases também são. E vai reagir com o HCl, que é o ácido clorídrico, é o mesmo ácido do estômago, né? Ácido estomacal. Reagindo aqui, eu vou produzir o quê? Eu tiro o OH aqui e tiro o H, que o OH com H forma uma molécula de água, né? H2O. E o que sobrou aqui, que é o Na e o Cl, vai ser o sal. Formou o sal. Então, o resultado de uma base com reação de uma base com ácido forma um sal, tá? E aí existem vários sais diferentes, né? Você pode reagir diferentes bases com diferentes ácidos e formarem diferentes sais, tá? E por último, nós temos aqui o óxido, né? Os óxidos. O que são óxidos? São elementos que são compostos binários, ou seja, só tem dois elementos e um deles é o oxigênio, tá? Então, por exemplo, CO2, SO3, CO. Então, sempre vai ter o oxigênio aqui como um dos dois compostos, sendo o mais eletronegativo, tá bom? Aqui são os óxidos. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso conteúdo. Deem uma revisadazinha, tentem dar uma estudadazinha nesse conteúdo aqui, assistir essa aula. Aí eu vou gravar uma outra aula aqui com a correção dos exercícios. Então eu vou postar tudo junto na plataforma, tá? Então até mais.